As principais notícias você escuta no podcast Caboinga em Alta. Olá, está no ar o nosso giro de notícias do Caboinga em Alta. Eu sou Amanda Ramalho e em poucos minutos você fica sabendo sobre o atraso no repasse do Fundeb, o uso emergencial da Johnson & Johnson, novos lotes da Fiocruz e Coronavac, auxílio emergencial e muito mais. Fique ligado! O Senado aprovou a medida provisória que estabelece prazo de até 5 dias para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorize o uso emergencial no Brasil de vacinas contra a Covid-19 que já têm um aval de pelo menos uma entre 9 agências internacionais. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode confirmar ou vetar mudanças feitas na versão original da medida provisória. O prazo de 5 dias é uma dessas alterações feitas no Congresso. E a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que antecipará o início da vacinação contra a Covid-19 de idosos com mais de 90 anos para hoje. Inicialmente, a previsão do governo estadual era de que a vacinação desta faixa etária começasse em todo o estado apenas na segunda-feira, dia 8. De acordo com a gestão municipal, a antecipação foi possível porque todas as UBSs da capital paulista já foram abastecidas com doses suficientes para atender este público. Nas outras cidades do estado, permanece a previsão de começar a vacinação na segunda. E o Ministério da Saúde informou que deve chegar ao Brasil, na tarde deste sábado, o primeiro lote de matéria-prima para a fabricação da vacina contra a Covid-19 de Oxford pelo Instituto Fiocruz. Essa primeira remessa do ingrediente farmacêutico ativo fabricado na China deveria ter sido entregue ainda em janeiro, mas houve atrasos na liberação do produto pelos chineses. Especialistas apontam influência de uma crise diplomática entre Brasil e China. Porém, o governo Jair Bolsonaro nega. E a farmacêutica Johnson & Johnson anunciou que solicitou à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorização para uso emergencial de sua vacina contra a Covid-19. Se o pedido for aprovado, a Johnson & Johnson se tornará a terceira farmacêutica, depois da Pfizer e Moderna, a receber autorização para distribuir sua vacina nos Estados Unidos, país mais atingido do mundo pelo vírus, com mais de 450 mil mortes. A vacina, que usa a tecnologia de vetor viral, é a única no mundo em etapa avançada de testes com apenas uma dose. E o governo de São Paulo negocia a compra de mais de 20 milhões de doses da Coronavac com o laboratório chinês Sinovac, além das 100 milhões já garantidas no acordo firmado entre o laboratório e o Instituto Butantan no ano passado. Segundo o governo paulista, o objetivo da negociação é evitar a falta de vacinas para os brasileiros no estado de São Paulo. A Europa deve se unir para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o apoio de todos os laboratórios, segundo o diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa. Para o diretor, as farmacêuticas que normalmente competem entre si devem unir esforços para aumentar as capacidades de produção. E o consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidado às 8 horas da noite da última quinta-feira, dia 4. O país registrou 1.291 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 228.883 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.030. Já são 15 dias com essa média acima da marca de 1.000. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago, mas desta vez para metade dos beneficiários que receberam o pagamento em 2020. Guedes deu a declaração ao fazer um pronunciamento no Ministério da Economia, ao lado do recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro também disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de cláusulas necessárias. O auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais em razão da pandemia do coronavírus, em parcelas de R$600 e depois de R$300.
A demora do Congresso Nacional para aprovar o orçamento de 2021 ameaça atrasar o repasse dos mais de 14 bilhões do total de 19 bilhões que o governo federal tem de transferir neste ano para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, segundo o cálculo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado e criado para fiscalizar as contas públicas. Criado provisoriamente em 2007, o Fundeb é o principal meio de custear a educação básica no Brasil. Além de ajudar a manter as escolas funcionando, os recursos do fundo são usados para pagar salários de professores. E ainda falando em educação, imagine passar em medicina e não ter como pagar os estudos. Bom, foi o que aconteceu com o Luiz Gustavo, de 25 anos. Mas quem tem amigos tem tudo nessa vida, né, gente? Uma empresária com trajetória parecida com a do Luiz decidiu pagar 1 ano do aluguel para o rapaz morar perto da faculdade. Quando ficou sabendo da história, a empresária Shirley Costa lembrou do próprio passado, largou todos os compromissos e foi até lá saber a verdade. Além do aluguel, Shirley conseguiu várias doações de médicos e de empresas como os livros. E em menos de 3 horas, eles arrecadaram R$25 mil. Quando chegou a este valor, Luiz pediu para encerrar as doações porque ele já tinha o suficiente. E passados 12 dias do incêndio do Shopping Azul, os comerciantes da rua Pedro Amaral e do terminal urbano e até peritos criminais ainda aguardam a prefeitura iniciar o processo de escoramento do teto do Centro Popular de Vendas. Essa ação é o ponto inicial para começar o processo de recuperação do prédio e para a liberação do tráfego na rua. Por enquanto, o governo municipal não dá prazo e os comerciantes reclamam da queda de faturamento que atinge quem vive do comércio local. Pelo menos 20 mil pessoas já foram vacinadas em Rio Preto até ontem, dia 4. Em média, são 1.250 doses aplicadas diariamente. Segundo a atualização do cronograma de vacinação da Secretaria da Saúde, 13.208 profissionais da saúde, 1.009 idosos de instituições e 929 trabalhadores dos institutos de longa permanência, somado aos 5.320 vacinados da Funfarm, já receberam a imunização. E o final de semana chegou e mesmo quem já tomou a vacina ainda precisa se cuidar, viu? Na área de aglomerações, se você precisar sair, use máscara, lave as mãos com frequência e tenha sempre aquele álcool em gel na bolsa, viu? Eu sou Amanda Ramalho e esse foi o nosso Cabanguinha em Alta.